Como é que é a experiência de ficar 10 horas no ar ao vivo, Ah, é. fazendo cobertura de escolas de samba, cansativo Ah, demais, você fazia emocionante? Eu vi que você carnaval, é fez o último carnaval, verdade. não foi? Como eu falei, eu adoro ao vivo, gente. É, Então, 10 então. horas pra mim tava ótimo de ao vivo. Como é que é isso, você ficar ali 10 horas? Eu fazia uma preparação física, mas muito de fono, porque eu tenho. A minha voz é mais grave, mas ela não é. E eu tenho que projetar ela, mas ela. Qualquer ventinho que passa, eu perco a voz. É uma coisa de louco. Então, Ah, muitas vezes eu ia no sambódromo antes e tal, eu tava com a echarpe, no maior calor do mundo, e a pessoa com a echarpe. para Às vezes que essa pessoa é louca, não, gente, eu preservar. perco a voz. E aí eu saí, eu ficava calada, então, na época do carnaval. Calada antes de ir para o sambódromo. Aí falava, depois voltava. Já economizava a voz para outro dia, depois tudo bem. Então tinha uma preparação muito forte de fono. E aí eu comecei a me adaptar. A gente conseguia ir ao toalete lá embaixo, sabe? Em alguns momentos. Como ficávamos eu e o Chico, e mais os comentaristas, que eram o Ailton Graça, o Celso Viáfora e o Alemão do Cavaco, então a gente podia sair, ir ao toalete, comer alguma coisa e voltar. Mas eu queria tanto estar na transmissão sempre. No que é bonito, inclusive. Deve ser uma delícia, né? Transmitir o Que aí eu me carnaval. organizava, eu tomava água muito cedo, muito. Depois eu parava de Para não ir tomar, no só banheiro. molhava a boca assim por causa da transmissão. Ponto. E aí não ia ao toalete. Aí o Chico dizia, Pi, Olha. posso ir? Eu falava, vai lá, que eu tô aqui. Chico é muito boa gente. Ele tá onde? Ele é maravilhoso. Ele tá lá no Rio de Janeiro, ele tá fazendo um programa também na internet. Mas o Chico, e ele tem uma intelectualidade musical É. Ele gosta muito do negócio de samba, gigantesca, né? gigantesca. Ele tinha um programa O musical. Sarau, durante Sarau, anos na Globo Sarau. News. E ele trabalhou com pessoas da música, se não me engano, com Gilberto Gil. Enfim, ele tem um conhecimento musical muito gigantesco. E isso sempre foi fundamental na transmissão das escolas de samba, porque ele falava dos sambas, ele falava da história do samba, e ele conectava aquilo com a Que história das legal. escolas de samba. Então, assim, era uma aula, era sempre um prazer estar com ele ali na transmissão. E que é aquele jeito gostoso, né, que tem do Chico, boa praça, gente É. boa, Eu falei enfim. com ele um pouquinho, né? Então ele era, eu aprendi muito com o Chico. Uma aula assim. Até estão perguntando se você tem alguma história engraçada durante essas coberturas todas de carnaval. Ah, cobertura de carnaval. Teve uma vez que eu fui fazer, logo que eu cheguei na Globo aqui em São Paulo, 12 anos, e como eu era mais espiritada, aí falaram assim, essa moça é boa para fazer carnaval, né? Aí me colocaram no carnaval, desde o começo. Aí eu fazia o carnaval, e eu me apaixonei pelo carnaval, porque no Nordeste eu ia para o carnaval na Bahia, em Olinda, no Recife, eu não tinha essa tradição de carnaval de escola de samba, e eu conheci em São Paulo, e eu me apaixonei, porque aquilo é a vida das pessoas, é a cultura, é o ganha-pão, comunidades vivem inteiramente do samba e elas são apaixonadas pelo samba. Então, quando você começa a olhar sob esse ponto de vista, você diz, uau, que fantástico, você enxerga aquele desfile de uma outra forma. E aí eu passei a conhecer as pessoas, enfim. Então, todos os anos eu fazia transmissão. Então, eu trabalhei em todos os lugares daquele sambódromo que você possa imaginar. Na concentração, na dispersão, no Um camarote, no meio da barulhão, né? Uma pista, uma coisa loucura, louca. né? Aí, uma vez, eu fui fazer entradas ao vivo lá na concentração, antes do desfile começar. E aí eu já comecei à tarde, fazendo entradas ao vivo no SP2, e depois eu ia ficar lá na transmissão. Aí eu fui, tava calor. Eu fui de saia, né? Que eu fui com a saia meio assim, evasê, sabe? Assim, aquela que roda um pouco. E eu fui, assim, de uma sandalinha, assim, bem fininha. Eu falei, a gente anda, né, tanto lá. Aí, tá bom. Aí eu fui. Sempre chove no carnaval, né? Deu Meu uma Deus. ventania, sai Marilyn começou a fazer Monroe. Mary, meu Deus do céu, eu tenho que entrar ao vivo. Eu falei, meu Deus do céu, gente, me ajuda aqui. Aí os meninos sacaram uma fita crepe, porque fita crepe é o segredo da televisão, gente. Fita crepe, sacaram fita crepe, eu me enrolei, eu tenho até foto. Eu me enrolei com a fita crepe aqui embaixo, eu falei, pronto, não vai mais zoar. Vai aí, daqui pra cima a gente mostra, tá tudo bem. E eu fiquei com a fita crepe enrolada até de noite, porque de noite tinha mais gente, aí não ia dar aquele, não ia voar, né? Aham. E aí, não só isso aconteceu, nesse mesmo dia eu estava com a sandalinha,
E aí, choveu tudo, eu tava andando, a sandália fez crack! Estourou a sandalinha. Eu falei, Jesus! E também que eu tinha levado uma bolsa, tinha levado um chinelinho, sabe aquele tradicional, Havaianos mesmo? Eu falei, vamos ficar de Havaiana, enrolada na fita crepe e tal. Nossa Senhora.